Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Na Dor do Corretor. Eu sou Francesco Walter, tô aqui de novo. Ainda estou aqui com o Rodrigo Costa. Meu nome é Rodrigo Costa, sou corretor há 18 anos, tenho 13 imobiliárias que faturam juntas mais de 60 milhões por ano. Quais os principais desafios na imobiliária, para as imobiliárias agora para o ano de 2025? Os desafios que as imobiliárias vão ter em 2025 não são muito diferentes dos desafios que tivemos em 2024, 23, 22, 21 e assim por diante. Porque os desafios continuam sendo os mesmos, tá? A gente tem sempre um problema ou outro em relação ao crédito, mas a gente resolve durante o período, mas o problema geralmente é o mesmo, que é o quê? Falta de produto qualificado para vender. Esse é um dos maiores problemas que as imobiliárias têm. Imobiliária que tem produto, porque eu vendi do forte da crise, depois do impeachment da Dilma em 2015, que a Caixa Econômica Federal, na época, baixou para 50% o valor de entrada, aumentou para 50% o valor de entrada, e eu vendia. Por que eu vendia? Porque eu era especial, era o alecrim dourado? Não, eu vendia porque eu tinha produto qualificado. Claro, eu não vendia no volume tão alto como eu vendia antes, não, mas eu vendia. Mas só que nesse período, o corretor aventureiro, aquele que está ali sem muito saber, ele foi varrido do mercado. Então, momentos difíceis ou momentos fáceis, o que vai acontecer é só volume. Mas quem sabe o que precisa fazer em tempo bom ou tempo ruim vai ter resultado. Em tempo bom vai ajudar um pouco mais, vai ter um pouco mais de resultado. Em tempo ruim vai ter resultado, vai sustentar a família, vai continuar com uma vida boa. Como é que eu torno meus imóveis mais atraentes? Como é que esse corretor faz isso? O corretor quer tornar o imóvel dele atraente. Depois que ele identificou, até ele pode identificar para os próprios imóveis que ele vendeu, por que ele vendeu aquele imóvel. Ou ele pode identificar pelo imóvel que o Francisco vendeu, por exemplo. O colega dele da imobiliária lá, por que o Francisco está vendendo bem e eu não estou? E quando a gente tem uma pessoa que é dentro da própria imobiliária mesmo, a gente não vê superstar, né? A gente vê uma pessoa normal como a gente, que erra, que acerta, que tem os seus problemas e tudo mais. Porque às vezes a gente se comparar com o Ricardo Martins, com o Augusto Braga, por exemplo, é meio complicado, porque tem uma distância muito longa, muito grande, né? Agora, eu me comparar com o meu colega que está comigo do lado e que está vendendo bem, por exemplo, não é nem comparar, é só olhar o resultado dele. Por que ele está vendendo bem? Aí vai olhar lá, vai ver, não, ele faz boas fotos, ele faz boas captações, né, dentro de uma região, dentro da região que a gente trabalha, os imóveis dele, geralmente ele sempre sabe ali como é que é a documentação, o cadastro está bem feito, está fidedigno com o que é o imóvel, né, o cadastro tem exatamente as coisas que tem no imóvel lá, porque seria óbvio, mas infelizmente não é. Então, o corretor que ele entende isso, ele vai olhar para ele e vai olhar para o colega dele do lado. E tem um detalhe, eu acho que a gente precisa ser humilde. Eu acho que o corretor ele precisa de humildade, né? Pergunta pro colega. Olha, só tô com um pouco de dificuldade e tu me ajuda? Eu tenho certeza, eu já ajudei muito corretor iniciante, por exemplo, que depois me agradeceram, porque eu simplesmente disse o que eu fazia. Só fazer isso que vai dar certo. Aí eles faziam e dava certo. Eu vejo alguns corretores iniciantes que eles não sabem o que perguntar e não sabem como perguntar. E, assim, tipo, tem aquela dúvida, tem aquele medo de fazer uma pergunta burra. Não, e ele precisa destravar isso. Porque sem perguntar não tem como aprender. Porque eu posso ensinar alguém, se eu souber o que aquela pessoa quer aprender. É a mesma coisa que ir ao médico. A gente vai ao médico e a primeira pergunta que o médico ele te faz é: dói aonde? Dói no cotovelo, beleza. O que tu bateu? Tu bateu o cotovelo? Não, eu dormi por cima do braço. Ah, entendi e tal. Porque se não tiver um ponto de partida, eu não tenho como ajudar. E o maior erro das pessoas, elas querer se provar, querer achar que sabe, né? E se simplesmente ela se desvestir disso, porque o que ela acha? Se ela está iniciando, ela acha que o gestor dela, o dono da imobiliária, acha que ela sabe.
Não, ele tem certeza que ela não sabe. Então, toda e qualquer pergunta não vai ser, entre aspas, ridícula, ou mal colocada, ou boba. Não, simplesmente pergunta. Faz a pergunta. E se tu não sabe perguntar, tenta de alguma forma te expressar para essa pessoa entender. No momento que entender, é isso. Porque eu, quando comecei, a primeira coisa, eu era o chato da pergunta. Eu parecia uma criança de 2 anos. Eu perguntava tudo. Por que tem que fazer isso? Por que tem aquilo? Ah, eu tô vendo que tu tá fazendo isso. Para quê? E aí, o que aconteceu? Começou a me explicar, eu comecei a entender e foi embora. Corretor que não conhece imóvel, por exemplo, não vai vender. Tem que conhecer imóvel, tem que ir lá e entrar dentro do imóvel, tem que sentir o cheiro do imóvel, tem que ver o detalhe da tinta, tem que ver como é que faz para entrar no prédio, tem que ver como é que faz para entrar no corredor. Porque a pior coisa que tem é ver corretor mostrando imóvel que ele nunca foi. Ele parece uma barata tonta. E o cliente sente isso, né? Sabe que ele nunca foi naquele imóvel. E aí isso já descredibiliza ele já perde autoridade ali. E aí provavelmente ele vai pegar esse cliente, ele não está sendo ele não tá sendo atendido só por ti, né? O mercado fala que o cliente é atendido entre 3 e 5 corretores ao mesmo tempo. E aí no momento que ele tiver isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise. O Rodrigo me atendeu de um jeito, o Francesco me atendeu de outro jeito, mas o Francesco pareceu muito mais desenvolto, a gente não ficou que nem uma barata tonta, respondeu todas as perguntas. O que vai acontecer? Ele vai comprar com o Francesco, porque ele vai se sentir mais seguro, porque o Francesco mostrou autoridade para ele. E para aquele corretor que está inseguro com o mercado imobiliário nesse ano de 2025? Eu costumo falar que o mercado imobiliário é como um supermercado. Todo mundo precisa. Não tem. A gente pode falar de automóvel, por exemplo, que a pessoa pode escolher ter ou não ter automóvel. Tem Uber, tem transporte público, tem. Então a pessoa pode não ter, ela pode não ter automóvel a vida toda, né? Ela pode viver tudo certo. Mas agora a casa não. A casa, ou a pessoa mora no lugar dela, que ela comprou, ou ela mora num lugar de outra pessoa comprou. E se ela mora num lugar que é de outra pessoa e ela não mora junto com a pessoa tem que ter 2. Então, o que vai acontecer é o imóvel é bem de necessidade básica. É a mesma coisa que na padaria comprar pão. É a mesma coisa que no supermercado comprar comida. Não tem, é bem de necessidade básica. E a gente tem um déficit, além de tudo, além de ter pessoas que têm muitos imóveis e tudo mais, a gente tem um déficit habitacional gigantesco no Brasil, que se fala na casa de 8 milhões de habitação. Não é 8 milhões de pessoas, é 8 milhões de habitação. E na média, mora 3 pessoas em um imóvel. Então, se a gente está falando de um déficit de 20 e poucos milhões de pessoas, e 20 e poucos milhões de pessoas, a gente está falando de 10% da população brasileira. Então, e o seguinte, eu comecei lá em 2006, quando eu comecei em 2006, o déficit era desse tamanho. Se passaram quase 20 anos, o déficit continua sendo igual. E o que vai acontecer? Então, é um bem de necessidade básica. Todo dia existe venda e existe locação. Todo dia. Agora, se é tu que vai fazer, ou se é um corretor qualificado que vai fazer, aí provavelmente vai ser um corretor qualificado que vai fazer. Ou te qualifica, e aí quem vai fazer esse negócio vai ser tu. Esse ano, o corretor decidiu que não quer perder mais vendas. Qual é a tua dica que tu dá pro corretor não perder as oportunidades de venda? Primeiro lugar, ser celery. Ser celery não significa ser apressado. Celeridade é fazer as coisas no tempo certo, mas não ser atrasado também. Porque hoje a gente vive a velocidade é muito rápida. As pessoas elas não querem assistir um vídeo de 1 hora, elas querem assistir o Reels de 15 segundos. Então, ser celery é importante. Então, a gente tem... e tem vários estudos que falam que se o lead for respondido em até 5 minutos, a chance de conversão é muito alta. Só que no mercado imobiliário é mais de 24 horas. Então, hoje, o lead entra, tem que falar com ele na hora, o mais próximo possível. Então, quer converter mais negócios, atende o cliente na hora que ele quer. O lead te mandou 10 da noite, atende ele às 10 da noite. Às 7 da manhã, às 7 da manhã. Claro que às vezes a pessoa vai entender que às 10 da noite está dormindo. Tudo bem, só que saiba que vai ter algum corretor acordado. E que ele vai mandar mensagem para ti, e ele vai mandar pro outro corretor,
E aquele que for mais rápido vai sair na frente. E se ele for competente, ele não vai te dar chance de atender esse cliente. Então, a minha dica é para 2025 para o corretor, e não só para 2025, para os próximos anos, que a velocidade está cada vez mais alta, é essa. Seja celery, mas não atropela. Cuidado, porque tem muito corretor que atropela também. E aí, se atropelar, também vai dar problema. Então, cadencia no tempo certo. Finalizamos mais um Na Dor do Corretor. Eu sou Francesco Walter. Me siga nas redes sociais, francescomkt.imob. Rodrigo? Me siga lá nas redes sociais, em todas. Eu sou o Rodrigo Broker.